Paulo Torres vai falar pra gente por que lógica de programação não existe. Calma, ele vai explicar. Ele disse aqui agora, escreveu aqui agora. Pois é, que isso, algumas pessoas têm um sentimento religioso sobre isso. Aí a gente tem que ir com calma. Destruindo mitos, então hoje vai ter o Paulo. Obrigada. Eu preparei essa apresentação porque a professora Karina disse que estavam sem ninguém para apresentar, né? Foi a última opção, eu fui a última opção deles, né? É bom deixar isso claro aqui. Eu tomei um cano, foi isso, mas tudo bem. Não, beleza, né? Mas já com 10 dias de antecedência. Melhor que nada. Me perguntaram o que eu teria publicado online que causou mais comoção do público. Uma vez eu lembro que eu comentei sobre lógica de programação e a galera se... Cala a boca, velho. Que panelinha. Beleza, antes de continuar, se alguém tiver dúvida durante a apresentação, é só levantar a mão e pode perguntar, pode me interromper à vontade. Menos esse maluco aqui, ele cala a boca. Tá? Quero deixar isso claro. Então, beleza. Antes de começar, eu quero dizer, eu não sou um profissional de educação. Eu sei que existem vários artigos sérios sobre como ensinar lógica de programação e tudo. Eu não estou falando disso. Eu não vou dar pitaco sobre como ensinar a programar os outros, porque eu não entendo disso. Tá? O propósito aqui é só rebater alguns mitos que aparecem em volta disso, que eu acabei vendo repetidamente online. Então, não deem treta por causa disso, tá? Por favor, e não me processem depois, se alguém não gostar do que eu vou falar. Tem ninguém de educação aqui, né? Tá, melhorou já. Qual é o meu tema aqui? O que eu estou tentando apresentar? De vez em quando a gente vê na internet a galera chegar, eu quero ser programador, como é que eu começo? O que eu tenho que estudar para ser um programador legal? E aí, repetidamente, muita gente vê, não, você tem que aprender lógica de programação. Começa com lógica de programação, pega um livro de lógica, pratica a lógica e por aí vai. Infelizmente, a partir dessa ideia infeliz, acaba surgindo um mito bem triste, que eu já vi muita gente repetir. Que é aquela história, não, é só você aprender lógica de programação, que você aprende todas as linguagens, só vai mudar a sintaxe delas. Quem aqui já ouviu essa aí? Todo mundo ouviu. Quem aí já falou isso aí pro coleguinha? Não, beleza. Não, hoje você vai aprender, não se preocupa. Tá tudo sucio aqui. O que eu quero representar aqui é que isso aqui não é verdade. Até porque se isso aqui fosse verdade, você está reduzindo toda a área de teoria de linguagem de programação, toda a galera que trabalha com isso, a um bando de maluco mexendo com firula para deixar bonitinha a linguagem, já que é tudo a mesma coisa. E não é. Não é a mesma coisa. Se você aprendeu lógica, você não vai aprender todas as linguagens. Mentiram para vocês, desculpa. Aí tem aqueles conceitos que a galera pega depois de aprender os fluxogramas, os quadradinhos que faz com o papel, aprendeu o portugol, né, aquele português estruturado todo feio lá. Mas eles acham que toda linguagem de programação vai ter variável, tem que ter variável para mexer. Isso não é verdade, não tem linguagem que não vai ter isso. Toda linguagem vai dividir o programa em função, né? Você vai chamar as funções organizadinho. Não, também não é verdade. Aqui é um ponto que a galera insiste. Não, mas tem que ter uma estrutura de repetição. Como é que eu vou repetir uma coisa se não tem estrutura? Você não precisa de uma estrutura de repetição. E várias linguagens não têm isso.
Você tem que ter pelo menos um condicional, você tem que ter um ifzinho ali, um if para fazer as suas condicionais. Você também não precisa disso. Eu vou mostrar uma porrada de exemplo aqui para tentar ilustrar isso. O que são as linguagens de programação, afinal, que é o ponto, o nosso foco aqui? Uma linguagem de programação é uma linguagem formal que a gente usa para representar uma computação. A gente quer calcular alguma coisa, a gente usa uma linguagem para fazer um programa que calcule isso. As linguagens acabam tendo sempre uma relação com alguns sistemas lógicos. A lógica de predicado, lógica intuicionista, temporal. Aliás, pela correspondência de Curry-Howard, todo sistema lógico, a lógica que os matemáticos ficam brincando lá com o papelzinho, que nem a Sra. Karina fica, elas têm um valor computacional. Então, quer dizer, os sistemas lógicos, como os matemáticos usam para provar teorema, eles têm um valor computacional e podem ser usados como linguagem de programação. Mas a maioria das linguagens que a gente usa, especialmente no mercado, etc., foi construídas em cima disso, baseados nisso, mas foram projetadas para facilitar o uso por um ser humano. Eu não falei nada dessa vez. Mas se a carapuça serviu, eu não tenho culpa. Então, como eu estou falando dos matemáticos, se tu chegar para um matemático e falar o que é lógica de programação, ele não vai saber te dizer. Não existe uma definição formal do que é uma lógica de programação. Existe uma lógica de predicado, existe todo um sistema lógica clássica que é usado para prova de teorema, para construção de um monte de coisa, mas a lógica de programação não é algo que os matemáticos estudam, como o resto das lógicas é. Mas a gente sabe que, informalmente, quando alguém fala lógica de programação, ele se refere àquela primeira cadeira nas faculdades, que o cara vê os fluxogramas, as caixinhas, um if vai para esse lado, repita tantas vezes, e essa base para escrever programa de computador. Mas tudo isso é feito com a intuição de representar uma computação. Eu quero explicar o que é formalmente, de forma informal, claro, uma computação para vocês. Eu vou falar da tese de Church-Turing. Todo mundo aqui que sabe quem é o Turing, né? O Alan Turing aí, bem famoso, o pai da computação. Ele com o orientador dele, o que eles definiram? Uma função computável é algo que efetivamente pode ser calculado por um ser humano com papel e caneta. Quer dizer, com um processo mecânico. O exemplo mais simples de um processo mecânico é um ser humano que vai olhar as instruções e vai fazer à mão todos os cálculos. E nessa tese eles explicam que é possível descrever um conjunto de regras simples que consiga representar tudo que é computável. A gente chama desse conjunto de regras de modelo de computação. Quer dizer, a gente pode imaginar isso como linguagens de programação mínimas, sabe, mais enxuta, mais pequena possível, que consiga calcular todas as coisas que possam ser calculadas. O interessante da tese desses dois é que eles conseguiram provar que na época só existiam 3, né? A máquina de Turing, o cálculo lambda e as funções mu recursivas, mas eles conseguiram provar que esses 3, na época, eram equivalentes. Tudo que tu podia fazer em um, tu podia fazer no outro. E tudo que você podia fazer em qualquer um deles era exatamente o mesmo conjunto de coisas que você pode fazer com papel e caneta. Efetivamente, o que isso quer dizer? Eu posso simular uma máquina de Turing dentro do cálculo lambda e eu posso simular o cálculo lambda dentro de uma máquina de Turing. Então, isso só por si só implica que eles são equivalentes. Por exemplo, tem algum programa que eu posso fazer numa máquina de Turing, mas eu não posso fazer no cálculo lambda. Mas se eu posso simular uma máquina de Turing no cálculo lambda, eu faço o programa para a máquina de Turing, simulo ela no cálculo lambda, e o cálculo lambda tem o resultado da máquina de Turing. E o outro caminho também. Tu pode representar o cálculo lambda dentro da máquina de Turing
para se obter qualquer solução. Um lado ruim disso aí é que os dois descobriram isso foi em 1936, se eu não me engano, isso eu acho bastante impressionante, porque isso foi até antes do transistor ser inventado. Eles não tinham nenhuma máquina para ajudar eles. Alguns problemas não podem ser computáveis. Tem vários exemplos disso, a maioria é difícil de entender. O exemplo de coisa indecidível que eu gosto de dar é um programa que receba a descrição de uma gramática, de uma linguagem, a gramática do português, a gramática do inglês, e te diga, existe ou não existe ambiguidade nessa gramática. Foi provado que isso não é computável. É impossível você fazer um programa com isso. Ou seja, uma máquina de Turing não vai conseguir resolver isso, o cálculo lambda não vai conseguir resolver isso, as funções mu recursivas não vão conseguir resolver isso, e um ser humano com papel e caneta também não vai dar conta de resolver isso. Mecanicamente não é possível resolver esse problema. Tem ainda o Turing, ele supôs a existência de hipercomputadores, que são máquinas que podem resolver problemas indecidíveis, mas na área de computação a gente costuma se preocupar com esses modelos, que são todos equivalentes, e a gente sabe, esse problema por meios naturais não pode ser resolvido. Então, primeiro eu quero falar da máquina de Turing. Ela foi um experimento mental, né, feito pelo Turing, que ele supôs, existe uma máquina que tem uma fita infinita para os dois lados, com a fita passando dentro de um cabeçote. Esse cabeçote é capaz de ler um símbolo que está escrito nessa fita, apagar e escrever um outro símbolo no lugar e mover essa fita para a esquerda e para a direita. Ficou famoso esse experimento mental porque é um predecessor dos computadores que a gente tem hoje em dia. E interessante é que você pode colocar programas dentro dessa fita e deixar a máquina executando ela. Aí, se você vai pensar na máquina, você pode pensar em algo assim. Né? Eu acho bem bonitinho essa ilustração. Cabeçote aqui, a fita para os dois lados. Claro que essa fita não é infinita, mas é para isso que serve o estagiário. Se a fita estiver acabando, ele corre lá e bota uma fita... entenderam, né? Ele bota uma fita a mais para continuar o cálculo. E esse cabeçote aqui é capaz de calcular tudo que é computável. Ou seja, tudo que é possível um computador fazer, essa coisinha aqui consegue fazer só lendo e escrevendo símbolos nessa fita. Só que isso aqui não é uma máquina de Turing. A máquina de Turing foi um experimento mental, foi uma coisa teórica. Ela nunca foi uma máquina real. Isso aqui é uma máquina de Turing. É uma descrição que os matemáticos usam. Uma máquina de Turing é uma tupla de 5 elementos, que é um conjunto de estados, um conjunto de símbolos que podem ser contidos na fita, uma função de transição, que é representado por um autômato finito. Enfim, isso é uma descrição formal que os matemáticos gostam, que representa o que é a máquina de Turing. Mas mesmo isso aqui sendo consideravelmente simples, o Church e o Turing provaram tudo que pode ser calculado, dá para calcular usando isso aqui. Beleza. A máquina de Turing, embora tenha uma importância histórica, seja até bonita. Eu queria ter uma dessa em casa. Vai dizer, bem bonitinha essa máquina, né? Ver ela mexendo as fitas aí. Só que ela não é prática para se implementar. A gente precisa de outro modelo de computação para poder trabalhar na prática. A máquina de registradores é um modelo de computação que foi criado depois. Eu não lembro quando, mas eu sei que foi bem depois. Porque na época da tese só tinha aqueles 3. Que também, como qualquer modelo de computação, é equivalente aos anteriores. Uma máquina de Turing simula uma máquina de registradores, uma máquina de registradores simula uma máquina de Turing. Ela tem algumas variantes
né, alguns formatos diferentes. Em essência, é uma máquina capaz de contar. Ele tem posições de memória dentro dela, que ele é capaz de contar, aumentar e diminuir aqueles valores. Um dos modelos, que é o RASP, quer dizer, a máquina de acesso randômico com programa salvo dentro, é uma variante das máquinas de registradores, que também é um modelo de computação formal, tem aquela notação matemática bonitinha ali para ela. O que ela faz? Ela tem uma série de endereços, de posições de memória, que ela pode acessar randomicamente. Quer dizer, a máquina de Turing só vai para a esquerda e para a direita. Se eu quero uma posição da fita que está lá para os quintos, eu tenho que ficar movendo até chegar lá. A máquina de registradores de acesso randômico, eu só tenho um número, eu posso acessar sem custo adicional. Qualquer posição de memória tem o mesmo custo para eu acessar. E os símbolos que estão salvos dentro dessas posições podem ser interpretados como instruções para a própria máquina. Quer dizer, os valores de memória podem ser vistos como um programa por ela. Eu imagino que isso aqui soe bastante familiar para todo mundo aqui. Que isso é essencialmente um processador. A gente tem a memória RAM, que tem os bytes ali, que o processador interpreta como as instruções. E realmente é isso. Os processadores que a gente usa, Intel, AMD, eles são implementações físicas, feitas com circuitos de uma máquina de registradores. Então, uma máquina de registrador é programada com instruções assembly, como a gente faz em um processador real. Os fluxogramas, aqueles desenhos bonitinhos que a gente vê, geralmente que a galera, quando quer ensinar a lógica de programação, eles mapeiam de uma forma relativamente simples para as máquinas de registradores. Quer dizer, eles têm memória mutável, eu posso alterar as células de memória, eu tenho uma ordem de instruções que ele vai seguir na ordem do programa. Posso fazer condicionais. Se o valor for maior que tanto, se mova para tal posição. Infelizmente, quer dizer, isso mapeia direto para os nossos processadores reais, né? Quer dizer, então a gente teoricamente vai achar, não, isso é uma forma boa de se programar processadores, porque é bem parecido com a forma que eles trabalham. Ironicamente, isso aí dificulta muito a programação paralela. Quer dizer, 30 anos atrás, que a gente não tinha nem dual core, a gente era um processador só, beleza, fechou, isso aí era perfeito. Mas hoje em dia, que a gente trabalha com 64, 120 cores ao mesmo tempo, se torna muito difícil você trabalhar com esse modelo de computação. E claro, mesmo ele sendo útil quando você está trabalhando com um único processo, e sendo possível usar para processos paralelos, né, nada te impede, ele não é o único modelo que é útil para programação de processadores reais. Quer dizer, mesmo que o processador real seja muito similar à máquina de registradores, esse não é o único modelo que é útil para programar ele. Antes de continuar, eu quero deixar um aviso aqui. Muita gente fala, não, C é uma linguagem de baixo nível, é um assembly portável. Isso não é verdade. Tá? O padrão do C define uma máquina abstrata. Quer dizer, o padrão da linguagem define um próprio modelo de computação, e o trabalho do compilador é traduzir desse modelo de computação, que eu chamo da máquina abstrata do C, para um processador real. Quer dizer, ele traduz da máquina abstrata do C para uma máquina de registradores. Pode parecer que C é baixo nível, porque não tem ponteiros e etc. Só que isso não é necessário. Por exemplo, existem processadores, máquinas de registradores, que não têm acesso randômico à memória. As Lisp Machines, que eram antigas, não são muito mais usadas. Mas mesmo modelos recentes não têm. A JVM, máquina virtual do Java, ela não tem acesso randômico de memória. Você não tem, eu quero o valor na posição tal de memória. Não existe uma instrução para isso nela. E é claro que ela, mesmo assim, ela pode computar qualquer coisa.
Tem alguns detalhes que isso, infelizmente, atrapalha para o programador C. Você não pode em C comparar dois ponteiros. Eu não posso ver, esse ponteiro é maior que esse. A linguagem não te garante isso. E como a linguagem não garante isso, o compilador vai assumir que você não fez besteira. E quando ele assume que você não fez besteira, ele vai otimizar o programa de uma forma errada. Então o compilador vai fazer besteira e o teu programa vai sair errado. Então essa ideia de que C é uma linguagem de baixo nível, infelizmente acaba criando muitos problemas com programas em C. Vou continuar. O cálculo lambda. Ele é bem conhecido porque ele é a base de linguagens funcionais, como Scheme, como Haskell. E ele foi criado pelo Alonzo Church, que é o orientador de doutorado do Turing. E ele publicou alguns meses apenas antes do Turing. Se eu não me engano, o Turing criou a máquina sem saber do cálculo lambda, e os dois, depois da tese do Turing, foi quando eles perceberam que eles eram equivalentes. Meu filho, eu não enxergo, não. 20. Obrigado. Aqui eu não tenho uma fita, eu não tenho uma memória. Eu tenho reescrita de termos. Quer dizer, sempre que eu tenho uma operação, eu reduzo ela. Eu troco a posição da variável e reescrevo o termo com a substituição. E substituo termos para ir programando. E claro que no cálculo lambda, tudo são funções. Tudo. Tudo é uma função. Números são funções. Valores booleanos são funções. Condicionais são funções. Tudo é uma função. Isso aqui é o cálculo lambda. Você só pode fazer duas coisas. Você pode criar uma função de um argumento. Aqui uma função com argumento x que retorna uma expressão. Ou você pode aplicar. Numa linguagem de programação, geralmente a gente usa parênteses para fazer invocação de função. Aqui a gente só usa o espaço em branco. Quer dizer, eu estou invocando essa função com isso aqui como argumento. Isso aqui é extremamente simples. Mas, de novo, isso aqui é suficiente para calcular tudo que pode ser calculável. E serve como base para programação. Tá, mas aqui, eu não tenho condicional, não tenho if na minha linguagem. Eu não tenho uma estrutura de repetição, não tenho for, eu não tenho while. Como é que eu programo usando isso aqui? Aqui alguns exemplos. O que é o nosso número zero? É uma função de dois argumentos, fx, que simplesmente retorna x. Nosso 1 é o quê? Uma função com fx, recebe dois parâmetros, e retorna x aplicado a f. Quer dizer, ele invoca a função f que ele recebeu, passando x como parâmetro. O 2, ele invoca f, passando x com f. Quer dizer, ele invocou f duas vezes sucessivamente com x. 3, ele invocou 3 vezes o f. O 4, ele invocou 4 vezes o f. Eu só estou chamando uma função 4 vezes. Bem simples. Isso aqui é um número. O que são meus valores booleanos? O true é uma função de dois argumentos que retorna o primeiro argumento. O false é uma função de dois argumentos que retorna o segundo argumento. Só com isso, eu já posso construir um if. Eu recebo um valor booleano, recebo o true, recebo o then, recebo o else dele, e ele invoca o booleano com os dois corpos, o true e o then e o else. O y aqui, que é difícil de entender um pouco, é um truquezinho do capiroto que eles chegaram, que permite você fazer recursão. Você não está definindo nome de função, né? Então, como é que tu pode chamar a própria função? Como é que eu posso fazer recursão se eu não tenho o nome da minha função para chamar ela? Eu posso usar o y. Ele me permite criar recursão. Vamos para um exemplo real aqui.
Só para mostrar que é possível. Não espero que vocês entendam de cara como é que o programa funciona, mas isso é um programa com cálculo lambda. Eu tenho um sucessor, quer dizer, se eu recebo um retorno 2, recebo 5, retorno 6, o sucessor, e o predecessor, um retorno anterior. Eu tenho uma função que soma 2 números, uma função que subtrai 2 números. Eu tenho uma função que me retorna se o meu número é falso, é zero, desculpa. Se ele receber zero, ele retorna verdadeiro. Se ele não receber zero, ele retorna falso. Eu tenho uma função menor ou igual, que vai me retornar verdadeiro se o primeiro for menor ou igual ao segundo. E aqui eu tenho a série de Fibonacci. Eu tenho a série de Fibonacci calculada sem condicional na minha linguagem, sem estrutura de repetição, sem nada. Embora eu tenha falado, eu não sou da área de educação, tem muita amostra empírica que mostra que o cara que aprende lógica de programação não vai ter facilidade nenhuma em entender isso aqui. Porque é uma forma totalmente diferente de se pensar. Como o modelo de computação é diferente, você precisa raciocinar de uma forma diferente. Tem estudos, inclusive, que mostram que é mais fácil ensinar isso aqui antes de ensinar lógica de programação, porque o cara aprende mais fácil porque ele não tem vício no pensamento. Ele não está acostumado a tentar pensar com fluxograma. Ele vai ter mais facilidade de escrever isso aqui. Aí você pode olhar isso aqui, essa coisa bizarra, essa linguagem não tem if, essa linguagem não tem for. Quem é que vai usar um negócio desse, né? Muitas empresas usam, a Microsoft criou Haskell, eles usam lá dentro. O filtro de spam do Facebook foi todo feito em Haskell. Quer dizer, as pessoas usam isso. As empresas grandes usam essas linguagens. Mesmo que elas sejam radicalmente diferentes do que a gente aprende do que é lógica de programação. Quer dizer, o cara que... você aprendeu lógica, você aprende todas as linguagens. Você não aprendeu Haskell. Não te ajudou em nada. Claro que, por questão de performance nos processadores reais, já que a gente tem que traduzir isso aí para máquina de registradores, a gente costuma ter números dentro da linguagem, um condicional, um if dentro da linguagem. A gente aumenta ela para poder deixar ela mais rápida no processador. Só que a gente viu aqui que essas coisas, embora possam ser adicionadas, é claro, elas não são necessárias para programar. Eu programei aqui usando apenas função em cima de função. Essas linguagens, elas também não permitem alteração de variável. Eu digo, x igual a 10. X igual a x mais 2. Eu não posso fazer isso. Eu disse que era x era igual a 10, acabou aí, eu não posso alterar o valor de x. O que também é algo contra o que a galera espera de uma linguagem de programação. Às vezes a galera está acostumada com essa história de lógica e espera, não, eu posso modificar a variável em qualquer linguagem. Não é verdade. E isso, como eu não tenho variável mutável, eu não tenho condição de corrida no meu programa. Como eu não tenho condição de corrida, eu posso paralelizar à vontade. Então essas linguagens são excelentes para fazer programa multicore, que é inclusive o que a Microsoft e o Facebook apostam. Eles querem fazer o filtro de spam, por exemplo, do Facebook, porque ele pode rodar em vários processadores simultaneamente. Aqui, por exemplo, um programa em Haskell. Quem nunca programou funcionalmente, tá perdido aqui, né? Não parece nada familiar. E como eu mostrei, não é apenas a sintaxe que mudou. Toda a forma de raciocinar sobre o programa alterou. Esse ponto aqui, eu estou compondo funções, eu estou criando funções novas baseadas em duas funções anteriores. Quer dizer, é função em cima de função, igual o cálculo lambda. Embora linguagens orientadas a objetos tenham surgido antes de qualquer formalismo matemático, existem formalismos para elas, como o cálculo de objetos, que o
o Luca Cardelli escreveu. O que você pode fazer nele? Você cria um objeto com uma sequência de métodos. Você pode invocar um método e você pode substituir um método. Eu tinha o formalismo parecido com o do cálculo lambda, eu removi porque achei que não valia a pena deixar, mas uma linguagem extremamente simples. Você só tem objetos trabalhando em cima de objetos. A mesma coisa que no cálculo lambda tudo era uma função, aqui tudo é um objeto, tudo. O if é um método de um objeto. Se eu tenho um for, eu posso fazer um for aqui. Mas o for é um método dentro de um objeto. Tudo é. Por exemplo, como é que eu posso fazer uma condicional sem ser primitivo na linguagem? Como é que eu programo sem um if com orientação a objetos? Smalltalk, Self e Ruby fazem assim. Eu tenho uma classe pro falso e uma classe pro verdadeiro. True class, false class. As duas herdam da classe booleana. As duas têm um método if-then, que recebe dois métodos. O que fazer no primeiro e o que fazer no segundo. O que eu faço na classe true class? Na classe true class eu recebo dois métodos e eu executo o primeiro, porque eu sei que eu sou verdadeiro. Na false class eu recebo dois métodos, eu executo o segundo método, porque eu sei que eu sou falso. Então, da mesma forma que no cálculo lambda eu não precisei de condicional, com orientação a objetos eu também não preciso de condicional. Isso é o caso, por exemplo, de Smalltalk, uma linguagem real, que é usada por algumas empresas. Vale a pena notar que, diferente do cálculo lambda, aqui é permitido alterar variáveis. Então, isso aqui também não é um bom modelo para paralelismo. Mas é um bom modelo para você pensar em quando você está efetivamente trabalhando com orientação a objetos. O cálculo π é um cálculo de processos. O que é? Que nem no cálculo lambda, tudo era uma função. No cálculo de objetos, tudo é objeto. No cálculo π, tudo é um processo. Você tem processo agindo em cima de processo. Tudo que você pode fazer, criar um processo, receber em um canal e enviar para um canal. Canal é como dois processos se conversam. Você cria um canal, você cria dois processos. Os dois processos estão vendo aquele canal, podem conversar através dele. Também, isso aí é um modelo de computação. E também é equivalente a todos os outros. Eu posso, por exemplo, simular o cálculo lambda dentro do cálculo π. É muito útil para fazer como base para linguagens de programação distribuídas, como Erlang. Mas ninguém vai usar Erlang. O chat do Facebook é feito em Erlang. O WhatsApp, que todo mundo aqui usa para pedir nude todo dia, ele é feito em Erlang. E é importante que ele seja feito. O fato dele ter sido feito baseado num cálculo de processo permite a ele aguentar a carga que o WhatsApp aguenta. Vocês imaginam quantos usuários simultâneos no mundo o WhatsApp não deve ter? E segundo o Facebook, ele não trabalha nem a 40% da capacidade. Quer dizer, esse modelo de computação aqui, que eu também não tenho mutabilidade, eu não posso alterar variáveis, então, consequentemente, eu não tenho estrutura de repetição, que eu tenho na máquina de registradores. Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, eu posso calcular qualquer coisa aqui dentro também. E a forma que isso tem o seu uso. Paralelismo agressivo é um modelo excelente. A lógica combinatória. Essa é um pouquinho mais extrema. Ela é parecida com o cálculo lambda, só que eu tiro essa parte do meio. Eu não dou nome para as variáveis. Eu programo sem dar nome para minhas variáveis. E isso é possível. Foi criado duas funções, S e K.
S repete, duplica uma informação e K descarta uma informação. O Y eu mostrei antes, que é usado para recursão. Só usando S, K, K, S, S, K, uma sequência de S's e K's, eu posso também programar qualquer coisa que possa ser programada. Tudo que é computável, eu posso fazer apenas com essas duas funções. A gente pode pensar, não, mas ninguém vai programar sem dar nome para variável. Né? Isso é muito absurdo. Linguagens como Forth e Joy usam isso. E elas são usadas no mundo real. A BIOS do computador de vocês, muito provavelmente foi programado em Forth. Um programinha em Forth. Vale notar, isso aqui, o que está em parênteses é um comentário, tá? Isso aqui é só para auxiliar o programador a raciocinar sobre o programa. Percebe que em momento nenhum eu dei nome para variável. Mas eu estou calculando um... Como é que é o nome daquelas função que vai crescendo, gerando um desenho? Fractal, isso. Eu não ouvi, pô. Isso aqui gera um fractal. É um cálculo relativamente complexo. O que eu tenho aqui? Ele vai executando operações uma por uma. O que é o over? Eu tenho duas variáveis. Ele copia a segunda para cá. Então fica dash, dir, dash. Ele verifica uma função zero igual. Ele tira o segundo que ele copiou. Coloca true ou false se ele for igual. O if vai verificar o que está atrás dele. O if está vendo o que está atrás dele. A gente está acostumado a ver o depois. O if aqui está vendo depois. Tanto que o then, o then aqui no final. O corpo do meu if é daqui até aqui. O then só marca o final. Quer dizer, eu troquei a ordem e não dei nome de variável. E ainda assim tem gente que está programando nisso. Porque, curiosamente, é um bom modelo para algumas coisas. Isso aqui é bastante usado como um assembly portável. Porque isso aqui é muito bom de otimizar para máquina de registradores. Então, código de baixo nível que eu quero que seja portável, eu costumo usar esse tipo de linguagem. Ao invés de C, que geralmente a galera pensa que é baixo nível. A lógica de predicados. Aqui é um pouquinho mais fundo ainda. Estamos entrando mais aquele negócio de Inception, né? Estamos entrando mais um nível de sonho aí. A lógica funciona através de unificação. Quer dizer, o meu programa não é determinístico. O meu programa pode ter vários resultados. Eu programo com um conjunto de informação. Quer dizer, eu digo, Paulo é pai de Pedro. Um irmão é alguém que tenha o mesmo pai. Quem é irmão de Pedro? Só de eu afirmar essas coisas, ele vai fazer um processo lógico ali dentro e vai me procurar e vai me dar todas as soluções possíveis. Claro que algumas vão falhar, e esse é o intuito da lógica. Você quer usar só algumas. Isso aqui é totalmente baseado na lógica de predicados que é usado pelos matemáticos para se provar alguns teoremas. E é a base de linguagens como Prolog, que são bastante usadas em banco de dados e em inteligência artificial. Por exemplo, um programa em Prolog aqui. Eu estou afirmando, com um conjunto vazio, eu tenho uma solução. Isso aqui resolve o problema das N rainhas, né? Que eu quero um tabuleiro de xadrez. Eu quero que tenha 8 rainhas no tabuleiro, mas nenhuma pode estar atacando nenhuma outra. Existem várias soluções. Esse programa calcula todas. Tudo que você está dizendo aqui, eu recebo uma variável x, uma variável y. Y é diferente de y1, y1 menos y é diferente de x1 menos x. Sabe? Aqui, y é um membro disso aqui, quer dizer, de 1 a 8. Tudo que eu estou dizendo é afirmando relações do meu programa
e eu vou deixar o compilador procurar para mim as soluções possíveis. Ou seja, eu não estou modificando variáveis aqui, e as variáveis deixam de ser um valor, elas passam a ser um conjunto de valores. Todas as soluções possíveis para esse problema. Com a lógica temporal, as minhas variáveis deixam de ter um valor. Elas passam a ter um valor variando sobre o tempo. Eu estou programando com o conceito de tempo. Por que alguém vai querer fazer isso? É muito útil para a interface de usuário. Eu quero que na minha tela apareça olá, nome do usuário. O nome do usuário está digitado numa caixinha. Se eu alterei o valor da caixinha, nesse instante, nesse período no tempo, depois, eu alterei aquele valor. Então o programa vai poder recalcular tudo para mim. Então a linguagem me facilita qualquer coisa que tem que ser iterativa. Se eu altero as entradas do programa, automaticamente o programa vai saber como gerar a saída dele. O Facebook, inclusive, está trabalhando numa linguagem, uma nova linguagem baseada nisso aqui. O que eles querem fazer? Eles deram um exemplo de filtro de amizades. Baseado nas suas amizades, eles querem te sugerir uma propaganda. Se você removeu uma amizade, ele não quer recalcular tudo o que aconteceu. Então, o que eles vão fazer? Eles vão usar esse modelo de computação para, nesse instante que tem um amigo a menos, você só precisa recalcular o que foi alterado por aquilo. Então, você tem um trabalho mínimo baseado em tempo que pode rodar continuamente. Eles podem deixar trabalhando em background isso e quando o usuário entrar, simplesmente joga propaganda na tela dele. E, convenhamos, isso é um conceito bem diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente vai programar em C, ou vai programar em Java, em PHP, a gente não pensa em tempo. A gente não pensa que uma variável é uma sequência de valores. Nesse caso é. Por exemplo, eu digo x igual a 5. Para o programa ele vai entender. X é uma sequência infinita que em todos os instantes que eu olhar vai ser 5. Então ele vai ser uma sequência de números. Eu vou forçar a barra aqui, tá? Circuitos quânticos também são um modelo de computação. Um circuito, isso aqui inclusive é o último, tá? Já estou finalizando. A gente pode pensar, não, computador quântico isso, computador quântico aquilo. Eles são equivalentes a todos os outros modelos de computação que eu apresentei. Eles são equivalentes a uma máquina de Turing, eles são equivalentes ao cálculo lambda. Inclusive, eu posso simular um computador quântico dentro de um computador normal, dentro de uma máquina de registradores. Ele tem vantagem porque quando ele é implementado com a física quântica, eu tenho um ganho exponencial, um ganho gigantesco de tempo. Quer dizer, o que levaria milhares de anos para uma máquina de registrador fazer, eu posso fazer em horas com um computador quântico. Mas mesmo assim, eles são equivalentes. Tudo que eu posso calcular no computador quântico é exatamente a mesma quantidade de coisa que eu posso fazer com papel e caneta. Embora eu fosse levar 1 milhão de anos. Algumas coisas bem interessantes desse modelo, que também mudam muito a forma que você programa. Variáveis podem ter mais de um estado ao mesmo tempo. O meu x tem 50% de chance de ser 0 e 50% de chance de ser 1. Eu não tenho um valor específico. Exceto que, por exemplo, seja 100% de chance de ser 1, 0% de chance de ser 0. Beleza, aí tudo bem. Mas, no geral, você trabalha com proporções e algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro, todas as operações são reversíveis. Você pode voltar no tempo a qualquer momento. Você pode reverter qualquer cálculo que você fez e chegar no valor original. E uma coisa que dificulta bastante a programação para ela, a informação nunca pode ser duplicada. Eu não posso simplesmente fazer y igual a x. Eu quero copiar a variável. Eu não posso fazer isso com circuito quântico.
Então já mudou totalmente a forma que eu tenho que pensar sobre o meu programa. Eu tenho que pensar numa forma de estruturar ele sem duplicação de informação. E também já foi provado que mesmo sem duplicar informação, eu ainda consigo computar qualquer coisa. Essas coisas são todas equivalentes. Agora as conclusões. Essa linguagem de programação se chama APL. Tá? Ela trabalha com vetores. Cada variável aqui dentro não é um valor único, é um vetor. Então ele faz múltiplas, com uma única função ele executa várias e várias operações. Para que serve isso aí? Como é que eu vou programar na GPU? Isso aqui é excelente para programar placa de vídeo. E também é totalmente... Concordo que isso aqui é totalmente diferente de Java, né? Tem nada a ver. Eu falei para tu calar a boca, não falei? Então, a conclusão aqui... Embora eu não queira dar minha opinião sobre ensino de programação, esse mito que você só precisa de lógica, você sabe tudo, eu acho que eu consegui mostrar para vocês que não é verdade, né? Consegui? Responde, ô! Beleza, valeu. Obrigado. Consegui mostrar, não, isso não é verdade. Tem vários formatos diferentes de se pensar sobre o seu programa, embora todos sejam equivalentes. Então não tem uma linguagem mais poderosa. Tudo que eu faço numa eu faço na outra. Só que como elas são diferentes, algumas são melhores para um propósito, outras são melhores para outros propósitos. Acho que é isso. Dúvidas aí? Tá todo mundo triste, né? Que bom. É isso que eu queria. Não vou sofrer sozinho. Beleza, é isso então.